Pessoal, aqui quem fala é Ana Caroline. Eu vou fazer hoje uma breve explicação para vocês sobre imunodeficiências primárias. Antes de falar sobre cada uma delas, eu queria primeiro fazer a diferenciação entre imunodeficiências primárias e imunodeficiências secundárias. A imunodeficiência primária, ela vai ser um defeito congênito da imunidade, enquanto a imunodeficiência secundária vai ser um defeito adquirido, seja por conta de uma infecção pelo vírus do HIV, seja por conta de uma imunossupressão iatrogênica ou por conta de desnutrição. Vários fatores que vão provocar essa imunodeficiência ao longo da vida. Isso é imunodeficiência secundária. A imunodeficiência primária está relacionada a um defeito congênito. O paciente ele nasce com essa imunodeficiência. Para falar das imunodeficiências primárias, a gente dividiu elas em várias categorias. Eu vou começar a falar das imunodeficiências humorais. Dentre as imunodeficiências humorais, a gente tem que entender que elas vão ser imunodeficiências que vão afetar a produção de anticorpos, muitas vezes relacionadas com defeitos nos linfócitos B. A principal delas, eu vou usar aqui, vou diminuir aqui para eu conseguir usar a canetinha. A principal delas, a mais comum, é a deficiência de IgA. Nesse caso, o paciente ele vai ter um IgA sérico menor do que 7. E isso vai acontecer devido a falhas nos leucócitos produtores desses IgAs. E é um problema que está muito relacionado com a genética. Embora ainda não esteja totalmente explicado qual gene, qual a relação, mas pacientes que têm parentes com deficiência de IgA são mais propensos a nascerem com essa deficiência de IgA. A deficiência de IgA, ela não vai ser só sérica, embora eu tenha colocado aqui no DCD, eu pensei em definição e diagnóstico. Então, embora eu tenha colocado aqui na definição ou diagnóstico que essa diminuição do IgA sérico, a gente também vai ter uma diminuição do IgA secretado, né? A gente sabe que o IgA é aquele anticorpo que vai estar presente nas mucosas e vai ser inclusive secretado pelas mucosas. Então, é um anticorpo que faz a proteção das vias aéreas, é um anticorpo que faz a proteção do trato gastrointestinal. Então, quando a gente tem uma deficiência desse anticorpo, os indivíduos são mais propensos a desenvolver infecções nessas regiões. Então, paciente que vai ter muita giardíase, muita diarreia, infecção de via aérea, como a amidalite, sinusite. São pacientes que também vão ter reações de hipersensibilidades intensas. São pacientes que estão intrinsecamente ligados com a asma grave. Então, pacientes que podem desenvolver uma asma grave. Quando a gente vê um paciente com asma grave, é sempre interessante dosar o IgA para saber se esse paciente não tem uma deficiência de IgA. E são pacientes que podem desenvolver doenças autoimunes. Porque embora a gente tenha um mecanismo de imunodeficiência, né? Que imunodeficiência a gente já pensa, é um paciente que vai ter muita infecção, é um paciente que vai ter, pode desenvolver neoplasias. E nas imunodeficiências primárias, os pacientes eles também podem desenvolver doenças autoimunes, porque muitas vezes são produzidos células, mas células deficientes que podem atacar o próprio organismo. Então, são pacientes que podem desenvolver facilmente doenças autoimunes, como diabetes mellitus tipo 1, lúpus. Então, é sempre interessante também avaliar essa questão. Quanto eu vou falar agora da hipogamaglobulinemia transitória do lactente. Essa não é realmente uma imunodeficiência propriamente dita. Ela é transitória, como o próprio nome já diz. E vai ser um defeito temporário na produção de globulinas. A gente vai ter baixa globulina na criança durante um certo período de tempo. Isso vai acontecer por quê? Durante o período fetal, né, na barriguinha da mãe, o bebê ele recebe anticorpos IgG da mãe, que são aqueles anticorpos pequenininhos que conseguem atravessar a placenta. Após o nascimento, durante o período de lactação, o bebê ele recebe anticorpos IgA do leite materno. Então, esse bebê ele está sendo protegido através desses anticorpos que a mãe passa para o filho. No entanto, ali por volta dos 6 meses, a gente tem uma queda desses anticorpos
tanto a queda do anticorpo IgG quanto a queda do anticorpo IgA. O anticorpo IgA é principalmente porque a partir dos 6 meses, mais ou menos, de vida, a gente vai ter a transição alimentar, né? Vai deixar mais dessa amamentação, e aí o bebezinho, ele vai ficar desprotegido, por assim dizer. E é durante esse período que ele vai desenvolver a sua própria imunidade, vai desenvolver anticorpos IgG, vai desenvolver anticorpos IgA e anticorpos IgM. Na maioria das crianças, esse é um período bem curto, porque a partir ali dos 6 meses, 1 ano de idade, a criança ela já começa a produzir esses anticorpos IgG. Só que em algumas crianças isso demora mais para acontecer. Demora 2 até 4 anos para que ela desenvolva esses anticorpos. Então, embora seja transitória, é um período mais prolongado do que o normal. E durante esse período, a criança, como ela vai estar desprotegida, por assim dizer, ela vai estar mais propensa a infecções gastrointestinais e infecções respiratórias. Outra imunodeficiência humoral muito importante é a gama-globulinemia ligada ao X. A gama-globulinemia ligada ao X, o que a gente consegue tirar a partir desse nome? A gama, ou seja, A não está sendo produzido gama-globulinas, então a gente vai ter uma queda, uma baixa de produção de imunoglobulinas, principalmente todas as imunoglobulinas, né? A gente vai ter uma queda de imunoglobulinas totais, abaixo de 250. E é ligada ao X. Por quê? Porque a origem dessa baixa produção das imunoglobulinas é porque a gente vai ter um defeito genético, um defeito de um gene que vai estar presente nesse cromossomo X. É um gene responsável pela produção da enzima que matura os linfócitos B. A gente tem, durante o processo de formação dos linfócitos B, as células pré-B, que vão ser maturadas em célula B. E aqui a gente não tem essa enzima que faz essa transição. Consequentemente, a gente não vai ter células B maduras e a gente não vai conseguir produzir anticorpos suficiente. Então, esse paciente ele vai ter muita infecção respiratória, vai ter giardíase, pode inclusive desenvolver infecções do sistema nervoso central por micro-organismos e patógenos pouco convencionais, né? Como é o caso do ecovírus. E aqui o nosso foco no tratamento vai ser controlar essas infecções e repor as gama-globulinas, né? Já que ele não está produzindo, a gente vai repor. A gente tem também a imunodeficiência comum variável. Nessa imunodeficiência comum variável, a gente também vai ter níveis séricos baixos de todas as imunoglobulinas, IgG, IgA e IgM. E isso está relacionado a problemas na maturação também do linfócito B, também são problemas de maturação do linfócito B, ou até mesmo problemas na ativação desses linfócitos, problemas na ligação entre o linfócito B e o linfócito T. Com isso, o paciente ele também vai ter essas infecções respiratórias recorrentes, vai ter giardia, vai ter infecções por enterovírus. E o mesmo tratamento, a reposição das gama-globulinas e o controle dessas infecções. Tá, agora eu vou falar das imunodeficiências celulares. A principal imunodeficiência abordada foi a síndrome de Digeorge. Essa imunodeficiência, ela vai estar relacionada com a deficiência de células T, então a gente vai ter um problema da imunidade celular. Isso acontece porque a gente vai ter um timo ausente ou subdesenvolvido, e o paciente ele pode ter também ausência de paratireoides e malformações cardíacas. Por que esse monte de coisa vai estar acontecendo? É um paciente que ele vai ter um defeito no cromossomo 22 e ele não vai ter um bom desenvolvimento, um desenvolvimento adequado dos terceiros e quarto arcos faríngeos, que são justamente as estruturas responsáveis por originar o timo, as paratireoides e estruturas cardíacas. Então, esse paciente ele vai ter uma deficiência da imunidade celular, tornando ele mais propício a infecções virais, infecções fúngicas, e pode ter um comprometimento da imunidade humoral, porque lembra, para a gente ativar o linfócito B, a gente tem que ter o linfócito T ativando o linfócito B para a gente conseguir produzir os IgGs, o IgA, o IgE.
Então, aqui o paciente ele pode até produzir imunoglobulinas IgM, mas a imunoglobulina IgG, aquela imunoglobulina específica, mais forte, que dura mais, que é uma imunoglobulina, de certa forma, de memória, ele não vai conseguir produzir, porque ele vai ter, não vai ter células T maduras. Esse paciente ele também vai ter tetania hipocalcêmica. Por que isso vai acontecer? Porque ele tem uma queda, né, do paratormônio. Porque ele não vai ter paratireoides. E o paratormônio vai ser aquele hormônio responsável pelo aumento do cálcio sérico. Então, se ele não tem cálcio, ele pode desenvolver uma tetania hipocalcêmica. A gente vai ter uma maior entrada, o cálcio ele meio que dificulta a entrada de sódio nas células musculares. E aí, se a gente tem pouco cálcio, a gente vai ter uma entrada muito grande de sódio nas células musculares, a gente vai ter muita contração muscular, e aí por isso que provoca a tetania hipocalcêmica. O paciente ele pode ter a tetralogia de Fallot, que são uma série de defeitos cardíacos, comunicação interventricular, a permanência da comunicação entre a aorta e a artéria troncopulmonar, e outros defeitos cardíacos em conjuntos, né? Ele pode ter essa tetralogia de Fallot, outras malformações cardíacas. E é um paciente que ele vai ter uma face típica. Ele vai ter um narizinho, tem até a foto no slide dela. É uma criancinha com o narizinho meio tubular, as asas do nariz são proeminentes, né? E as orelhas também proeminentes. Geralmente tem uma face assimétrica. E nesse caso, a gente tem que fazer a suplementação da vitamina D, tem que fazer a suplementação do cálcio, tem que fazer o transplante de medula óssea ou de tecido do timo, para favorecer essa maturação das células T. Agora, deixa eu ver para onde é que eu vou. Eu vou deixar para falar das imunodeficiências, defeito inato, por último. A gente também tem as imunodeficiências combinadas, que vão ser muito, muito graves. Quando eu vou ter um defeito tanto das minhas células B quanto das minhas células T. Então, são pacientes que também vão ter várias infecções de repetição, candidíase oral, vai ter diarreia prolongada, vai ter pneumonia por patógenos atípicos. E são pacientes cujo tratamento está relacionado a transplante de medula óssea. Então, imunodeficiência combinada vai ser tanto, que aqui no caso é uma imunodeficiência combinada grave, né? Vai ser tanto acometimento de células B quanto de células T. E tem os defeitos da imunidade inata, ou seja, aqueles defeitos que envolvem neutrófilos, macrófagos, fagócitos no geral, e que envolvem o sistema complemento, né? Então, a gente pode ter a doença granulomatosa crônica, que é uma doença em que os meus fagócitos, eles não têm a produção das enzimas oxidativas para conseguir degradar os patógenos. Então, o fagócito ele não tem capacidade de degradar bactéria, por exemplo. E a gente pode fazer o teste de NBT para testar se o macrófago ou o fagócito, né, o neutrófilo, o macrófago, ele está conseguindo degradar as substâncias. Se ele continuar corado, né, o NBT é meio que um corante, se ele continuar corado é porque ele não está conseguindo destruir aquela substância. E tem os defeitos de imunidade inata relacionados à deficiência do complemento, né? A gente vai ter baixa de proteínas do complemento, como C3, C4, e isso pode acontecer porque a gente está tendo um consumo muito grande dessas proteínas, por uma ativação exagerada do sistema complemento, como acontece nas doenças autoimunes de imunocomplexo, né? Como acontece no lúpus, nas vasculites. E nesse caso, o paciente ele vai ter um aumento, uma propensão a infecções bacterianas piogênicas, como as Neisseриas. Aqui, eu tentei abordar, assim, aspectos gerais. Tentei ser breve para ser mais uma aula de revisão, assim, não lembro qual é essa imunodeficiência, o que acontece, quais são as imunodeficiências morais, não lembro. Para vocês terem esse momento de lembrar rapidamente. E também trouxe um ponto que sempre cai nas provas. É muito importante que vocês, assim, prestem atenção nos sinais de alerta que podem indicar que aquela criança, que aquele paciente tem uma imunodeficiência.
seria justamente essas 2 ou mais pneumonias ao ano. A gente vai pensar em infecção de repetição, né? No caso, se for pneumonia, é 2 ou mais ao ano. Otite, 4 ou mais otites ao ano. Estomatite também, de repetição. Monilíase, por mais de 2 meses. Abscessos de repetição. Episódios de infecções sistêmicas muito graves, como meningite, osteoartrite, sepsemia. Infecções intestinais de repetição, diarreia crônica, giardíase, que está difícil de tratar. Paciente com asma grave, com doença de colágeno ou alguma doença autoimune, como já falei. Paciente que teve algum efeito adverso ABCG ou até mesmo se infectou com a micobactéria por conta da vacinação. Algum fenótipo clínico sugestivo de uma síndrome associada a imunodeficiência, né? Então, face, no caso da síndrome de Digeorge, a tetania hipocalcêmica, se a gente vê, ou até mesmo em exames de imagem, não vê a presença do timo, pode ser um indicativo. E histórico familiar de imunodeficiência. Muitos desses critérios, dessas características, né, desses sinais de alerta, eu já falei ao longo dessa aula, mas eu queria frisar para vocês se lembrarem disso, porque muitas vezes cai na prova, cai como questão aberta, pode cair como questão fechada, então é bem comum eles cobrarem. Essa foi a aula, assim, entre aspas, foi mais uma revisão. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, podem conversar no grupo, que estamos à disposição. Vou disponibilizar esse material.